Ainda não, legal. Então tá bom, então eu vou me apresentar aqui, meu nome é Vivian Drude, eu sou psicóloga, sou mentora, e eu tenho na verdade eu sou especialista em produtividade, né, há alguns anos que eu me especializei nessa área de como ajudar as pessoas a serem mais produtivas, com qualidade de vida, e eu dou algumas aulas sempre aí frequentemente, às vezes durante o mês, às quintas-feiras, falando um pouco de como a gente consegue criar esse hábito da produtividade, como que a gente consegue modificar nossa vida para encaixar todas as demandas que a gente tem, profissionais, pessoais, enfim, sem se desgastar tanto, sem tanta ansiedade e estresse como a gente vê acontecendo nos dias de hoje, né? Então, esse aulão é um pouco um apanhado, né, de algumas técnicas. Eu gosto de trazer algumas técnicas aqui para que você consiga aplicar isso no seu dia a dia e para que você consiga colher esses frutos, né? Então, conseguir realmente dar conta de tudo na vida e ter mais foco e conseguir atingir os objetivos que você almeja. Além de psicóloga, eu fiquei bastante contando um pouquinho da minha história rapidinho, né? Eu fiquei muitos anos no corporativo, em empresas de grande porte, trabalhando no RH. Depois eu fiz uma transição de carreira. Aí eu passei a atuar como mentora, então mentorei bastante executivo, bastante líder, empresários, pessoas que queriam atingir seus objetivos profissionais. E depois eu fui sócia de uma empresa de treinamento, dei bastante treinamento também, durante 3 anos para empresários aí de todo o país, sempre falando um pouquinho dessa questão da produtividade, um pouquinho de gestão de pessoas também. E agora, a partir de abril, eu estou mais focada, 100% focada nas minhas mentorias e nos meus atendimentos. Além de tudo, eu sou triatleta, né? Aí o esporte na minha vida é uma coisa que eu gosto muito, tenho muita paixão pelo esporte. E o triatlon entrou há 6 anos na minha vida. Triatlon é o nada, pedala, corre, né? Famoso nada, pedala, corre. E no ano de 2023 eu fiz o Ironman, que é uma competição, uma das mais desafiadoras competições que tem de triatlon no mundo, que é uma distância de 3.800 de natação, 180 de quilômetros de bike e 42 de corrida. E aí eu fiz essa competição, me preparei bastante, né, durante um ano para isso. E aí eu trago um pouco também de como eu consegui encaixar os treinos, que são treinos muito pesados, são treinos 20 horas de treino na semana, com as minhas demandas profissionais, né, que são bastante também, eu trabalho bastante, e com as minhas demandas pessoais. Então, como é que eu consegui organizar tudo isso para caber tudo isso na minha vida? Também trazendo um pouco do esporte também para a minha vida, e explicando como que eu dei conta de tudo isso. E que você pode fazer um desafio desse tamanho, se dedicando muito para esse desafio. Olá, Joyce, tudo bem? Seja Oi, bem-vinda. Seja bem... oi. Tudo bem? Seja bem-vinda. Eu já estou me apresentando aqui, tá, Joyce? Mas pode ir entrando aí, não tem problema. E já que estamos com a Isabel aqui, então a gente já iniciou aí, para o pessoal vai chegando mais atrasado no sábado. Enfim, então eu também trago um pouco desse exemplo para ver como é possível você conseguir, sim, equilibrar tudo na sua vida, mesmo quando a coisa parece que não tem como, né? Você fala, não, Senta lá. não tenho como equilibrar vida pessoal, profissional e todas as demandas que chegam, mas tem sim, com organização de rotina, com foco, com técnicas para não procrastinar, a gente consegue dar conta de tudo, tá? Então é isso que eu vou dividir um pouquinho com vocês. Vocês estão vendo a minha tela? Sim, tô vendo Sim. sim. Tá bom, muito bom. Então eu vou colocar aquela aqui no. Eu passei aqui, vê se vocês estão vendo, porque às vezes dá um problema no Zoom e a gente não consegue passar a tela. Vê se vocês querem o que iremos aprender. Vocês estão vendo? Não, só tem Não, a tá. sua imagem. Então. É porque ele faz isso. Vamos ver agora se vai. Agora foi, né? Ainda não. Para Não, mim, não. não. Peraí. E agora? Também Foi? não. Não. Tá Logo lá no quando. início, quando eu entrei, tava a tela do slide. Agora não. Agora só tá a sua imagem. Ah, tá. Então deixa aí.
Vamos lá. Vamos ver se agora vai. Foi? Continua não ainda, né? Ainda não, né, Isabel? Então, peraí. Não. Tá dando problema aqui. Eita, mas ele... Agora. Agora foi, né? Tá bom. Isso. Ele Isso. dá esses probleminhas às vezes, mas tudo bem. A gente dá um jeito. Bom, então o que nós iremos aprender, tá? Procrastinação. Então, como é que você lida com a procrastinação, que é o hábito de adiar as coisas, como você constrói e implementa metas, e como você lida com as adversidades, com as dificuldades que acontecem no meio do caminho, principalmente como você faz para lidar com momentos de crise, tá bom? Então, é isso que a gente vai aprender nesse aulão, por isso que eu chamo de aulão, porque é uma aula um pouquinho mais extensa, mais ou menos na duração de 1 hora, tá? Não tem também muito mais do que isso. Depois eu abro para as perguntas, mas é uma aula que realmente, assim, se você fiquem aqui comigo, focadas, porque vale a pena alguns conceitos aqui que eu vou apresentar e algumas coisas trazendo, inclusive, exemplos práticos, tá bom? De como vocês conseguem aplicar isso na vida de vocês, tá? Bom, então vamos lá. Falando um pouquinho primeiro com relação à produtividade, tá? E aí eu queria que vocês respondessem uma pergunta aqui para mim. Bom, tem mais alguém conectado? Seja muito bem-vindo. Eu já comecei por aqui. A gente está na tela de produtividade, tá bom? Vocês estão vendo a minha tela de produtividade? Deixa eu. Pronto. Estou Agora acho que sim. vocês. Ótimo. Então, eu queria fazer uma pergunta para vocês antes de falar o que é produtividade. O que para vocês é produtividade? Se vocês quiserem, pode abrir o microfone. Se vocês quiserem, como a gente está aqui num grupo pequeno, eu gosto de ter essa interação para não ficar muito monótona a aula, tá? Porque eu sei que depois, se eu ficar só falando, vai dar sono em vocês, ainda mais no sábado. Pode escrever no chat ou pode abrir o microfone se desejar. Me respondam o que é produtividade para vocês. Ninguém arrisca aí a dizer o que é produtividade? Nem um palpite? Não? Bom, então vamos lá. Gente, muito se confunde produtividade com horas trabalho. Bom, alguém escreveu aqui, vamos lá. Ok, tudo ótimo. Lá, obrigada, obrigada. Muito se confunde produtividade com quantidade de horas trabalhadas. Então, assim, você olha uma pessoa que trabalha 12, 14, 15 horas por dia, você pensa assim, poxa, essa pessoa é produtiva. Ou se não, com a quantidade de tarefas que você executa ao longo do dia, tá? E esse é um mito da produtividade. Por quê? Trabalhar de 12 a 15 horas por dia não significa que a pessoa é produtiva, tá? Essa pessoa pode trabalhar inúmeras horas por dia e não dar conta de tudo que ela tem para fazer no dia. Por quê? Porque produtividade tem a ver com 5 elementos que eu falo aqui, que é foco, priorizar suas tarefas, prioridade, foco, prioridade, organização, disciplina e rotina. Tá? Então, a produtividade não tem a ver com quantidade de horas trabalhadas. Saiu recentemente uma pesquisa que eu quero até dividir aqui com vocês, muito interessante, que foi, eles estudaram o brasileiro quanto de produtivo é o brasileiro frente a outros povos do mundo, tá? E aí tem uma comparação que o brasileiro ele trabalha 7 vezes mais horas que o alemão, mas ele produz 7 vezes menos. Então, só por isso, só por essa pesquisa, a gente consegue ver que a produtividade não tem a ver com horas trabalhadas, porque o alemão trabalha menos horas e produz mais, tá? Produtividade também não tem a ver com a quantidade de tarefas que eu executo ao longo do dia. Por quê? Porque eu posso fazer inúmeras tarefas durante o dia, porém mal feitas. Produtividade é você fazer mais com menos esforço, fazer mais gastando menos tempo, porém fazendo um trabalho de qualidade, tá bom? E uma outra que eu gostaria muito que vocês ficassem com isso na cabeça, que são os mitos da produtividade, é a questão da multitarefa. Pessoas multitarefas são pessoas que fazem várias coisas ao mesmo tempo. Então, eu estou aqui trabalhando, daqui a pouco eu respondo uma mensagem no celular, daqui a pouco eu paro para ir dar comida para o meu cachorro, daqui a pouco eu paro para marcar um médico para mim.
Isso é ser multitarefa. Aí eu volto para o trabalho que eu estava fazendo, isso não é ser produtivo. Ao contrário, o Instituto de Psicologia Americana fez uma pesquisa e descobriu que pessoas multitarefas, elas produzem 40% menos do que pessoas que são monotarefas. O que é monotarefa? É você fazer uma tarefa por vez. Trabalhei, fiz o e-mail que eu tinha que mandar para o meu chefe, terminei o e-mail, aí eu vou responder mensagem no WhatsApp, aí terminei de responder mensagem no WhatsApp, eu vou marcar o médico para mim. Isso é ser monotarefa, tá? Por quê? Porque quando você é multitarefa, você divide sua atenção. E o cérebro humano não faz duas coisas ao mesmo tempo. Eu tenho pós-graduação em neurociência, e então eu digo com propriedade para vocês que o cérebro não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo. Só consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo quando esse é automático. E mesmo assim ele divide a atenção, e mesmo assim você tem risco de você entregar de má qualidade. Por exemplo, dirigir e falar no celular. Dirigir é automático. Você não pensa para dirigir, é um hábito automático. Porém, quando você está falando no celular, você consegue digitar mensagem no celular e dirigir, porque ele é um hábito automático, mas você perde o foco da direção, por isso que pode acontecer um acidente. Então, o cérebro não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo. Então, quando ele divide a atenção, ele perde o foco, e quando ele perde o foco, ele demora mais tempo para concluir as tarefas, tá bom? Então, multitarefa não tem a ver com produtividade. Então, guardem isso aí, que isso é uma grande mito aí da produtividade, tá? Vamos lá. Outra. Deixa eu abrir aqui. Então, aqui está um pouquinho o que eu falei para vocês, tá? Que a produtividade é você ter controle da gestão do tempo e você entregar mais com menos esforço. Entregar mais com menos esforço. Ah, Vivian, mas como é que eu faço isso? É impossível. Não, não é. Não é impossível. Por quê? Você entregar mais com menos esforço é quando você tem 100% de foco naquilo que você está fazendo. Aí você consegue entregar mais com menos esforço. Quando a gente não tem foco naquilo que a gente está fazendo, a gente demanda mais tempo e mais energia para fazer aquilo. Por quê? Porque a gente está sem foco. Então, obviamente, você acaba se estressando, se sentindo exausto. Quem aqui já não chegou no final do dia exausto, né? Trabalhou às vezes 10, 12 horas por dia, chegou lá exausto e se sentindo improdutivo, com aquela sensação de que, poxa, teve um monte de tarefa que eu não consegui fazer, teve um monte de coisa que eu não dei conta, mas eu estou exausta, e não consegui produzir o que eu produziria, tá bom? Então, isso é uma série de fatores, que é você não ter o foco necessário, tá bom? E aí vem as questões que eu comentei aqui com você. Pode ser multitarefa, os distratores, né? Então, eu estou trabalhando, eu levanto 20 vezes para fazer alguma coisa, o celular me distrai, então tudo isso acaba com que você gaste muitas horas e não produza o quanto deveria produzir, bom? A Isabel Sena aqui colocou eu. É isso aí. Nós mulheres temos tendência a ser multitarefa, tá? Mas a gente precisa aprender a fazer uma coisa de cada vez. Terminou aquela, eu parto para a próxima. Então, lembra da pesquisa aí que eu falei para vocês, que a gente produz muito menos quando a gente é multitarefa, tá? Bom, vamos falar agora, pessoal, de meta. Vocês estão vendo aqui porque eu estou perguntando, porque às vezes é um saco, às vezes ele para de passar os slides. Vocês estão vendo aqui meta? Escrito aqui no slide, meta? Só dá Não, ainda não passou, não. Ainda então, está em produtividade. ele faz isso, mas tudo bem, vamos lá, que agora eu acho Agora. que. Agora Agora foi, foi. né? Tá. Demorou. Gente, primeira coisa que eu preciso para ser produtivo. Primeira coisa, eu preciso definir uma meta. Na verdade, eu preciso com um passo antes. Vamos fazer um passo antes. Eu prefiro primeiro quais são os meus objetivos. O que eu quero para mim? O que é importante para mim? Então, primeiro você tem que definir um objetivo, tá? E aqui eu vou te dar um exemplo, então, trazendo um pouquinho dessa minha experiência no esporte com o Ironman. A minha meta em 2022, quando eu fui assistir o Ironman de 2022, lá em Florianópolis, eu olhei e falei, bom, eu quero fazer essa prova. Eu já vinha há muitos anos no triatlon, já tinha essa ideia de fazer o Ironman, mas quando eu fui assistir, eu decidi por fazer o Ironman. Então, o meu objetivo lá em 2022, eu olhei e falei assim, eu quero fazer essa prova. O meu objetivo era fazer a prova em 2023.
esse é o objetivo. Então, qual é o objetivo de vocês? E o objetivo pode ter vários, tá? Você pode ter vários objetivos. Ser promovido, abrir uma empresa, ter mais qualidade de vida, enfim, você pode ter vários objetivos. Depois que você definir o seu objetivo, você vai definir as suas metas. O que acontece com as pessoas? As pessoas, elas definem o objetivo, mas elas não definem as metas para atingir o objetivo. E isso é essencial. Por quê? O objetivo, eu quero fazer uma viagem em 2020, eu quero fazer uma viagem para a Europa. Isso é um objetivo, tá? Mas o que eu vou fazer para conseguir fazer essa viagem para a Europa? Aí são as metas. Definir objetivos não significa que você vai atingir aquilo, tá? Por quê? O que acontece? Você, provavelmente, se você só definir o seu objetivo, não definir suas metas, você vai ficar empacado naquilo, tá? Bom, aí, que a gente faz com relação às metas aqui, tá, gente? Primeiro você tem que responder, então, aquilo que eu falei para vocês. O que você quer, quais são os seus objetivos, o que é importante para você. Primeiro você tem que responder isso daqui. Isso daqui vai guiar você nos seus a gerenciar seu tempo. Quando você consegue definir o que é importante para você, o que você quer da sua vida, você direciona o seu tempo para atingir aquilo. Então, essas perguntas são essenciais. Então, convido vocês a refletirem sobre isso durante a semana, tá bom? Depois que vocês responderem isso daqui, aí a gente vai falar de uma metodologia SMART. Quem aqui conhece a metodologia SMART? Alguém conhece essa Eu não. metodologia? Não? A Isabel Eu não não. conhece? Joyce conhece? Sim, conheço. Ficou legal, Joyce, bacana. A Joyce conhece a metodologia, então vou falar um pouquinho da metodologia SMART, tá, gente? A metodologia SMART é uma metodologia para você definir metas. Então, como é que é? Como é que funciona? Ela vem do inglês, ela é muito usada nos ambientes corporativos, porém, ela também você pode nos seus objetivos pessoais. Então, primeira coisa, a meta ela tem que ser específica, gente. Então, assim, vocês acham que, por exemplo, ter qualidade de vida é uma meta específica? O que vocês acham? Não, acho que é muito ampla, né? Muito ampla, ótimo. Não, Ótimo, é não. isso mesmo, Isabel, isso mesmo. Não é, não é. Por quê? Ter qualidade de vida é muito amplo. Então, em vez de vocês colocarem ter qualidade de vida, a qualidade de vida pode ser o seu objetivo, ok. Mas a sua meta para atingir a qualidade de vida, ela tem que ser, por exemplo, fazer exercício físico. Fazer exercício físico é uma meta específica, tá? Tem que ser específico, porque se for muito amplo, você não consegue fazer o seu plano de ação para atingir aquela meta. Mensurável, eu preciso saber mensurar a minha meta. O que é isso, Viviane? Por exemplo, a meta eu preciso saber se eu vou conseguir atingir ou não vou conseguir atingi-la. Então, a meta, por exemplo, fazer exercício físico. Eu consigo mensurar se eu estou conseguindo fazer exercício físico ou não? Sim. Se eu estou indo na academia, se eu estou indo caminhar no parque, eu estou conseguindo fazer. Se eu não estou conseguindo fazer. Então, é uma meta mensurável, tá? Você consegue medir essa meta. Ela tem que ser alcançável. Isso, gente, é muito importante. O que eu vejo as pessoas fazerem, tá? Colocarem metas que não são alcançáveis. Pessoas colocam uma meta muito ousada. Por exemplo, emagrecer 10 quilos em um mês. É uma meta não alcançável. Quem consegue emagrecer 10 quilos em um mês? A não ser que faça coisas muito malucas. Mas a maioria das pessoas não consegue. Então, a meta ela precisa ser alcançável. Por exemplo, não adiantava eu querer fazer uma prova de Ironman em 2 meses. Não era uma meta alcançável. Se eu tivesse ido para Florianópolis e falar, daqui um mês eu vou fazer isso daqui, não vou, porque eu tenho que ter muito treino para chegar até lá. Então, a meta de vocês precisa ser alcançável. Cuidado com metas irrealistas, do tipo, eu sempre brinco, né? Não adianta vocês querer escalar o Everest se você nunca escalou uma montanha. Não vai acontecer, tá? Ela precisa ser realista. Gente, ok, qualquer pessoa pode fazer um Ironman em um ano? Pode. Agora, será que cabe na realidade daquela pessoa fazer Ironman em um ano? Será que ela é realista, tá? Será que essa pessoa consegue fazer 20 horas de treino na semana, junto com tudo que ela tem para fazer durante
da vida pessoal e profissional, precisa ser realista, precisa caber na sua rotina. Claro que você vai ter que fazer um esforço enorme, claro que você vai ter que abrir mão de um monte de coisa, claro que você vai ter que gerenciar melhor seu tempo. Só que será que ela é realista? Para algumas pessoas não é, tá bom? Então precisa entender, eu tô com um filho recém-nascido. Eu consigo me dedicar tanto a um esporte, né, como o Ironman, que eu estou usando exemplo, com um filho recém-nascido? Não, então não é realista. Então, e aí aqui a gente cai muito na questão da internet, quando a internet nos deixa acreditando que tudo é capaz, que tudo é possível. Nem tudo é possível, tá, gente? Nem tudo é possível. Tem coisas que vão demandar mais tempo, tem coisas que vão demandar menos tempo. Então, pode ser que eu não consiga fazer um Ironman em 1 ano, mas pode ser que em 3 eu consiga fazer, tá? Então tem que ser realista, tem que olhar para a realidade de vocês. E, por último, ela tem que ter prazo. Meta sem prazo não é meta, é sonho. Eu quero comprar uma casa na praia. Legal, é sonho. Quando que eu vou comprar minha meta na praia? Então, em relação aos slides, você pode dar um F11 para ampliar a tela e dar um S para sair da tela cheia? Tá bom, eu vou fazer isso sim. Obrigada aí pela dica. Foi para ampliar a tela e dar um S para sair da tela cheia. Tá bom. Pode deixar, eu vou fazer isso sim, tá bom? Obrigada. Me deram uma dica aqui. Não sei o que está acontecendo, não tá passando. Na próxima eu faço isso. Então, ela tem que ter prazo, tá, gente? Senão vira sonho. Quando que eu quero atingir? Quando que eu vou começar a fazer o exercício físico? Quando? Quando que eu vou começar a estudar inglês? Quando que eu vou fazer aquela viagem que eu quero fazer, tá? Quando que eu vou pedir aumento para o meu chefe? É quando, tá? Então, isso é muito importante. Obrigada. Bom, vamos lá. Então, vou fazer aqui, vou sair da tela cheia aqui, um minutinho só. Acho que agora não tô querendo sair aqui. É só um minutinho. Pronto, saiu aqui, mas peraí. Deixa. É que ele tá passando aqui, tá, gente? Bom, ficou claro aqui para vocês? Pronto, eu já saí da tela cheia. Vamos ver se eu vou dar um amplio ele aqui, tá bom? Minutinho só, pessoal. Tô dando uma ampliadinha aqui. Ampliei aqui para vocês. Vocês estão conseguindo ver direitinho? Ampliei para uns 90% aqui. Conseguindo ver? F11, já pus aqui o F11. Vocês estão conseguindo ver direitinho agora? Só dá um joinha aqui para mim. Eu dei uma ampliadinha aqui. Ampliar um pouquinho mais, tá? Sim, ótimo. Então tá bom. Bom, e aqui, gente, eu vou deixar eu vou deixar aqui com vocês uma planilha, tá? Lógico, vocês podem depois colocar no Excel, do jeito que vocês quiserem, mas como é que eu faço para definir? Bom, definir minha meta, ok? Definir minha meta, beleza. Então, vamos supor que meu objetivo seja ser promovido. Para ser promovido, uma das minhas metas, porque vai ter várias coisas que eu vou ter que fazer para ser promovido, vai ser estudar inglês. Então, ok, minha meta é estudar inglês. Como é que eu vou atingir aquela meta? E aí começa uma abordagem, né, uma técnica aí bastante utilizada, que é o plano de ação. O plano de ação tem o 5W2H, tem vários, mas às vezes tem muito item, e aí eu acho que quando fica com muito item, a gente começa a complicar demais o plano de ação e fica chato. E também você acaba não gerenciando bem esse plano de ação. Então, eu gosto dessas 4, tá bom? O que, por quê, como e quando. Então, aqui, o que? O que eu vou fazer para ser promovido? Primeiro, estudar inglês, ok. Por quê? O porquê é importante, gente. Por quê? Toda vez que a gente define um motivo, a gente consegue se engajar mais naquela meta. Toda vez que eu tenho algo que eu estou mirando e eu
toda hora eu reforço por que eu estou fazendo aquilo, eu me motivo mais. O que acontece com o nosso cérebro? Vou trazer um pouquinho aqui da neurociência. Toda vez que um objetivo ele é muito longo, meu objetivo é ser promovido. Putz, mas para ser promovido vai demorar pelo menos um ano, vai. Um ano é muito longe para o nosso cérebro. Nosso cérebro gosta de recompensas imediatas, de coisas que acontecem naquele momento. Por isso que a gente come um doce e se sente super satisfeita, por isso que a gente não consegue frequentar a academia, porque o resultado está muito lá na frente. Então, tudo que está lá na frente, nosso cérebro não gosta. E aí, uma das formas de você minimizar isso é você lembrar para o seu cérebro por que você está fazendo aquilo. Qual que é o objetivo daquilo. E por isso, responder o porquê é muito importante, tá bom? Então, ser promovido a mudar de emprego é o porquê. Como? O como é o que você vai fazer para estudar inglês. Não adianta você acordar na segunda-feira e falar, eu vou estudar inglês. Tá. Como você vai estudar inglês? Você se preparou para estudar inglês? Você se matriculou numa academia, numa escola? Você procurou um lugar acessível para você ir ou para você fazer online? Você pesquisou professores? Não, então assim, como você vai fazer para estudar inglês? Não adianta você querer acordar na segunda-feira e decidir que você vai fazer inglês. Porque aí sabe o que você vai fazer? Amanhã eu estudo. Aí passou terça. Amanhã, quando chegou no final de semana, você não estudou o inglês que você deveria estudar. Então, o como, gente, é muito importante. Quando você faz o como, você está colocando uma lista de ações que você precisa para atingir aquela meta, tá? E quando? Quando que eu vou começar a estudar inglês? Toda vez que você coloca um prazo, você se compromete mais com aquela meta. Isso é científico, é estudado. Pessoas que têm um plano de ação com prazo, elas se engajam mais no seu plano de ação e têm 40% mais chances de cumprir o plano de ação. Porque tem uma data, você se compromete com aquilo. Por que a gente não falta no exame médico? Ou por que a gente não falta numa consulta médica? Porque tem hora marcada. Mesma coisa que tem que ser com a sua ação. Você precisa colocar hora, precisa colocar prazo. Precisa ter prazo, tá? Importante aqui, gente, coloque o plano em um lugar visível. De novo, toda vez. Por que é um plano em lugar visível? Eu, por exemplo, tenho aqui um negócio no meu escritório que eu coloco todas os meus objetivos e o meu plano de ação. Por quê? Porque toda vez que a chance de você ignorar uma coisa que está escrita, está na sua cara, escancarada, é muito menor. Se você colocar lá, todo dia você olha para ele estudar inglês, vai ter uma hora que você vai falar, putz, grila, eu preciso estudar inglês. Você está olhando tanto para aquilo que é como se ele estivesse te cobrando você estudar inglês, tá? Então, coloque em um lugar visível. Cheque com frequência se está conseguindo colocar as suas ações em prática. Isso é muito importante, gente. Não adianta você fazer o plano e esquecer o plano lá. Fiz o plano, tá lá esquecido. Tá na minha lousa do escritório, eu vejo todo dia, mas eu esqueci dele. Não, você precisa ver se você está conseguindo colocar as suas ações em prática. Chegou dia 30/7 e eu ainda não comecei o inglês. Tá bom, ok, não tem problema. Quando você vai começar, então? Tá? Altere as ações se precisar, seja o mais realista possível e divida a grande meta em pequenas metas. Olha só, isso daqui, só por isso já vale a aula de hoje, tá, gente? Divida a grande meta em pequenas metas. Eu sempre falo para as pessoas, de novo, aí você está mexendo com o sistema de recompensa do seu cérebro. Seu cérebro vai olhar para um objetivo, para um desafio muito grande, por exemplo, o Ironman. Caramba, quando eu olhava e falava assim, meu Deus, eu vou ter que nadar 3.800, pedalar 180, correr 42, não vou dar conta. Eu pensava na minha cabeça, eu já tinha feito várias provas de metade dessa distância, que eu sabia que eu dava conta, mas essa distância eu achava que era, meu Deus, não vou dar conta. Como é que eu vou vou pedalar 180 quilômetros, vou descer e vou correr uma maratona? Para mim aquilo era algo surreal. Mas eu dividi a minha grande meta em pequenas metas. Então, eu não pensei que eu tinha tudo isso para fazer. Eu pensei assim, bom, agora eu só tenho que nadar. Legal, nadei, agora eu só tenho que pedalar. Não vou pensar de novo que eu tenho que correr 42 quilômetros. Só tenho que pedalar. E o pedalar, eu dividi os 180 em blocos de 50 quilômetros. Eu pensava 50, legal. Eu vou pensar de 50 em 50. Atingi 50. Legal, atingi 50. Agora eu vou para mais 50, tá? O que acontece quando você faz isso? Você dividir a grande meta em pequenas metas. Você está dando um recado para o seu cérebro que o esforço, a percepção de esforço é menor. Você não tem uma percepção de esforço de que você está fazendo
180 quilômetros. Você tem uma percepção de força, você está fazendo 50 quilômetros de cada vez. Gente, isso funciona. Olha só, você vai fazer um projeto, tá? Vamos sair do esporte. Você vai fazer um projeto e o projeto tem lá, gigantesco, um projeto para lidar, enfim. O projeto é enorme, tem várias etapas do projeto, várias pessoas envolvidas. É um projeto super importante para o seu trabalho e tal. Se você pensar no projeto como um todo, você empaca. Porque o seu cérebro faz a conta. Putz, o esforço é muito grande para uma recompensa que eu nem sei se vai acontecer, nem sei se o projeto vai dar certo, nem sei se eu vou ser promovido por ele, nem sei se eu vou ganhar um aumento salarial, nem sei se eu vou ser reconhecido. Agora, quando você divide esse projeto em pequenas partes, então assim, hoje eu só preciso escrever o objetivo do projeto. E isso faz com que você se engaje mais e você pare até de procrastinar, tá? Então, isso é muito importante, gente, dividir a grande meta em pequenas metas. Por exemplo, quero emagrecer 10 quilos. Não pensa que você olha o seu cérebro falando, mas capaz que eu vou deixar de comer o meu doce porque eu tenho que emagrecer 10 quilos, sei lá, daqui 6 meses. Se você coloca, você quer emagrecer 2 quilos, 3 quilos por mês, aí é muito mais realizável e você se engaja muito mais na sua meta, tá? Então, só por isso daqui, já valeu, hein? Ah, dá para ver, mas não ampliou a tela. Oh, mas eu pus o F11 aqui. Que estranho. Vamos tentar de novo, peraí. Não está funcionando mesmo, ele não está ampliando. Mas aqui para mim ele ampliou. Bom, vamos lá. Depois eu mando para vocês, tá, pessoal? Não está ampliando. Que estranho. Tudo bem? Tem alguma dúvida até aqui? Querem fazer algum comentário? Só para não ficar muito chato aqui nessa exposição toda. Tá tranquilo, tô entendendo sim. Obrigada. Tá ótimo. Então, tá bom. Gente, se quiser tirar alguma dúvida aqui, algum comentário, fiquem à vontade, tá bom? Estou aqui à disposição de vocês. Bom, vamos lá, então. Eu queria que vocês respondessem alguma dessas perguntas, tá? Com sinceridade. Veja se isso acontece com você. Corre contra o tempo para cumprir seus compromissos e se vê atolado em suas demandas. Produz trabalho de qualidade inferior do que é capaz. Espera para se sentir mais inspirado ou motivado para fazer uma tarefa. Diz a si mesmo: cuido disso depois. Depende da pressão de última hora para fazer uma tarefa, tenta se forçar a fazer uma tarefa. Vocês se identificaram com algum desses itens aqui? Com algum? Um ou mais de um? E aí? Sim, sim. Sim? Todo mundo? Legal. Com certeza, tá, gente? Com certeza isso acontece com a gente frequentemente. Muito por conta de que cada vez mais a gente é demandado, principalmente no mundo atual, em que a gente tem um excesso de informações, que a gente tem um excesso de tarefas a cumprir e parece que o tempo é mais escasso, né? Então é muito normal, é muito comum a gente se sentir dessa maneira. Bom? Se identificou com 3. Espera para sentir mais inspirado, motivado para fazer uma tarefa. Vou comentar sobre isso, tá bom? Legal. Isso daqui, gente, é o que a gente chama de procrastinação. O que é a procrastinação? Então, eu comentei com vocês que um dos grandes que faz a gente ser improdutivo é a multitarefa, fazer várias coisas ao mesmo tempo. E isso é responsável por 30% da nossa improdutividade é a questão de ser multitarefa. E uma outra coisa, os outros 50% é a procrastinação que faz a gente ser improdutivo. Procrastinar é quando a gente adia uma tarefa. Toda vez que a gente tem alguma coisa para fazer e a gente diz assim, amanhã eu faço, mais tarde eu faço, agora não dá, agora não tenho tempo, a gente está procrastinando. E a procrastinação, ela afeta de 15% a 20% da população adulta e ela é responsável pela falta de desempenho no trabalho, pela falta de... atrapalha as relações pessoais, inclusive, tá? Ela é fonte de ansiedade e de estresse. Então, realmente, a procrastinação é um problema que a gente vem enfrentando muito
e ela aumentou muito, muito, muito. Se vocês terem uma ideia, há 30 anos atrás, a procrastinação afetava 7% da população adulta. 20 anos atrás. Hoje, ela afeta de 15% a 20%, tá? Então, realmente, é um problema que a gente vem enfrentando bastante. E por que que a gente procrastina? Por que que a gente procrastina uma tarefa? Porque a gente tem vários motivos e pode ser mais de um motivo. Medo de que vai ser desagradável. Por medo que aquilo vai ser desagradável, a gente procrastina. Então, quem, por exemplo, deixa de falar em público porque tem vergonha de falar em público, ou porque acha que aquilo vai ser muito, muito desgastante, ou porque aquela exposição vai ser muito difícil de lidar, não sabe como as pessoas vão reagir. Então, esse medo de que a tarefa vai ser desagradável é uma das fontes de procrastinação. Medo de não fazer um bom trabalho. Então, eu procrastino, isso tem a ver com perfeccionismo. Pessoas que sofrem da doença, eu falo que é doença do perfeccionismo, porque o perfeccionismo só atrapalha as pessoas, tá? Um certo grau de perfeccionismo, ok, mas quando ele é muito, ele só atrapalha as pessoas. Por quê? Porque a pessoa nunca acha que tá bom. Se nunca tá bom, eu vou procrastinando aquilo. Porque eu não vou entregar um trabalho que eu nunca acho, que eu acho que não tá bom o suficiente, tá? Então, as pessoas que são perfeccionistas, elas têm medo de não fazer um bom trabalho, elas têm medo de se expor, elas têm medo de ser avaliada negativamente. Então, ela acaba procrastinando. Pensamentos lenientes. O que que são os pensamentos lenientes? São os pensamentos que eu tenho para justificar a minha procrastinação. E aqui acho que é um ponto muito importante. A gente justifica a procrastinação. Não é legal a gente adiar uma tarefa, a gente não se sente bem com aquilo. Então, o que que a gente faz? A gente justifica. Ah, hoje eu não estou bem, hoje foi muito estressante meu trabalho, hoje meu trabalho, poxa, hoje o meu chefe pegou no meu pé. Ah, quer saber? Amanhã eu faço, tá? Ó, eu não estou fazendo aquela tarefa, mas eu estou organizando meu armário. Então, eu estou justificando, né? Eu estou justificando a minha procrastinação. Então, cuidado com isso. E aí vem o pensamento mais recorrente da procrastinação. Ah, hoje eu não estou motivada, amanhã eu estarei. E aí é um engano, a gente está se auto-enganando. Toda vez que a gente justifica alguma coisa, a gente está tentando se sentir melhor com aquilo. E é um engano. Por quê? Porque se você não se sentir motivado hoje, amanhã você não vai se sentir motivado também. Porque a tarefa não vai mudar. Então, sua motivação não vai mudar, tá? E, por último, o reforço negativo. O que é o reforço negativo? Gente, o nosso cérebro é muito inteligente. Eu tenho medo de falar em público. Eu acho que as pessoas vão me avaliar mal, eu engaguejo, eu fico vermelho. Todo mundo vai ver que eu tô vermelha, que eu tô gaguejando, que eu tô movimentando muitas mãos, que meu pé que eu tô tremendo. Então, o que que eu faço? Eu fujo daquilo. Quando eu fujo daquilo, eu tenho um reforço negativo. Por quê? Porque na hora eu me sinto super bem de não passar por aquela situação. É super recompensador eu me fugir de algo que não é agradável. Então, eu estou reforçando negativamente. Por que eu estou reforçando negativamente? Porque uma vez que eu fujo e me sinto bem, meu cérebro vai entender que então eu tenho que fugir todas as vezes de não passar por aquela situação, tá bom? E aqui eu vou dar um exemplo para vocês aí, já que a gente fala do esporte, porque foi o grande chamariz da aula, né? Eu tinha medo, quando eu comecei no triatlon, eu tinha muito medo de nadar em águas abertas, né? Nadar no mar, e nadar no rio, no rio não, né? No lago e tal. Mas principalmente no mar, onde eu tinha mais medo. Eu sempre achava que eu ia morrer afogada, alguma coisa do tipo. Só que eu sabia que para fazer triatlon, e principalmente para fazer as provas que eu gostaria, eu tinha que nadar no mar, porque as provas são feitas no mar, em sua grande parte. Então eu pensava assim, bom, eu tenho que vencer esse medo de ir no mar, tá? Então, em vez de eu parar, então eu ficava só na piscina, na piscina, na piscina. Então, em vez de eu parar, em vez de eu me reforçar negativamente, no sentido de não ir para o mar, eu comecei a ir para o mar. E elaborei estratégias mentais de lidar com esse medo, que depois eu vou falar para vocês, tá? Então, eu me expus àquele medo. Eu me expus. Porque se eu não tivesse me exposto àquele medo, eu não conseguiria ter vencido e ter nadado 3.800 metros no mar, no Ironman, tá? E aí, uma coisa importante. No começo, eu tremia toda. Antes de entrar no mar, eu me tremia inteira. Eu faltava chorar. Eu cheguei a chorar algumas vezes antes de entrar no mar.
Hoje, eu digo para vocês sem assim, sombra de dúvida, eu não tenho mais do mínimo medo de entrar no mar. O mínimo, o mínimo. O mar não me assusta mais. E olha que eu já peguei mar com correnteza, inclusive no Ironman teve muita correnteza. Já peguei mar com ondas, assim, mas ondas grandes, assim, no fundo do mar, né? Porque a gente vai lá bem pro fundo. E mesmo assim eu mantive a minha calma e não me desesperei, nada disso. Mas por quê? Porque eu fui me expondo a esse medo. Claro, gente, óbvio, importante, capacidade. Eu tinha capacidade de nadar no mar. Eu tinha fôlego, eu tinha condicionamento físico para aquilo. Eu nadava já há mais de um ano, com frequência e tudo mais, né? Lógico que eu não vou ser louca de ir lá entrar no mar sem nunca ter. Não é isso, tá? Pelo amor de Deus. A gente precisa de capacidade, a gente precisa ter capacidade para fazer aquilo, tá bom? Mas, assim, eu deixei, e aí o reforço, isso é uma grande aí, para quem tem medo, né, das coisas assim, é muito frequente as pessoas têm medo de falar em público, enfim, tem que se expor a esse desafio, porque senão, se você fugir, você vai estar sempre fugindo dele, e você nunca vai conseguir enfrentar isso, tá? Bom, vamos lá. Estratégias para vencer a procrastinação. Peraí, deixa eu ver. Preguiça, desânimo. Sim, isso. E aí eu vou comentar. Foi legal você ter comentado isso, Joyce, porque assim, o que acontece, né, com o desânimo e com a preguiça? A gente procrastina aquilo que não é agradável. Ah, eu detesto fazer conta. Aí eu tenho que fazer meu imposto de renda. É lógico que eu vou procrastinar meu imposto de renda. Eu não gosto de fazer aquilo. Aquilo não é prazeroso para mim. Aquilo não é desafiador o suficiente. Aquilo não me. Eu olho para aquilo, aquilo não me traz nenhum benefício. Então, assim, é óbvio, a gente procrastina coisas que não são, que a gente não gosta de fazer. Ninguém aqui procrastina coisa que gosta de fazer. As pessoas procrastinam o que não gostam de fazer, tá? É normal isso. Isso é muito frequente acontecer, tá? Por isso que vem o desânimo e por isso que vem a preguiça. E aí eu vou falar um pouquinho das estratégias de como é que você transforma a motivação, a desmotivação em motivação, tá? Bom, as estratégias para vencer a procrastinação, gente, elas envolvem pensar, que é o cognitivo, o agir e o ser. Eu vou falar sobre o pensar e o agir para não ficar muito longo aqui, tá? Vamos lá, para o pensar agora. O que vocês têm que fazer? Gente, é assim, ó, não existe fórmula mágica. E aqui eu gosto de trazer um conceito importante que eu falo no meu Instagram, que eu falo nas minhas aulas, que é a gente não consegue mudar nada aplicando fórmulas da internet. Não existe. Isso não existe. Quem quer um atalho, quem quer pegar um atalho para algo difícil, não vai conseguir. Não existe atalho para algo difícil. Acabar com a procrastinação, você precisa de investimento, de tempo, de técnica e de testagem, tá? Então, não vai funcionar, senão você vai estar se enganando. Ah, eu vou comprar um curso lá de uma hora de como não procrastinar. Não vai funcionar. Você pode até aprender alguma coisa com aquilo e tal, mas não vai funcionar, tá? Então, assim, primeira coisa, que aí eu estou trazendo um caso real de um cliente que eu atendi, que ele fez mentoria comigo, e ele procrastinava muito no trabalho, ele tinha um cargo alto no trabalho, e ele estava prestes a perder o trabalho por conta da procrastinação, tá? Tamanha era, ele estava num momento muito difícil da vida dele e tal, então ele acabava procrastinando muito. E aí, gente, é o seguinte, tá? Primeira coisa que você tem que fazer, você tem que mapear que pensamento você tem quando você adia uma tarefa. Então, por exemplo, esse cliente, ele mapeou. Toda vez que eu vou adiar uma tarefa, vamos supor que eu tenho uma planilha de Excel para fazer, com um orçamento que meu chefe me demandou. Putz, Guilherme, detesto orçamento, detesto planilha de Excel, não tenho habilidade para fazer isso, não é o meu forte. E aí, o que me vem na cabeça quando eu quero adiar aquela tarefa? Quando eu olho para a planilha e falo assim, quer saber? Não vou fazer isso agora, não. Vou fazer isso mais tarde. Isso daqui é muito chato. O que vem na minha cabeça? Então, você tem que mapear, você tem que parar e escrever. Deixa eu escrever aqui. Vai demorar 1 minuto, nem isso para você escrever. Mas vai fazer diferença quando você for lidar com isso para você acabar com a procrastinação, tá? Então, um exemplo aqui, tarefa, preencher uma planilha. Qual que era o grau de importância dessa tarefa para esse cliente? Médio. Pouco, médio ou muito? Quanto era importante a tarefa para o seu trabalho? Era médio.
Qual que era o pensamento que ele tinha com relação à tarefa? Tarefa chata. Putz, isso é muito chato. Qual que era o impacto dele não fazer a tarefa? Entregar a planilha com dados incompletos. Porque é isso que acontece, tá, gente? A gente vai adiando, adiando, adiando. Aí vem a pressão de última hora para a gente fazer aquele negócio, porque a gente tem que entregar aquilo. E o que a gente faz? Entrega incompleto. Entrega sem dados faltando. Entrega com muito aquém do que eu seria capaz de fazer e etc. Tá bom? Então, é importante aqui essa planilha. Essa planilha você vai fazer toda vez que você tiver esse pensamento de procrastinação. Tive o pensamento de procrastinar, vou lá e faço a planilha, tá bom? Por quê? Porque você vai encontrar os padrões de pensamento e comportamento. Quando ele mapeou a planilha na segunda sessão, depois que a gente começou a olhar para a planilha, a gente entendeu que ele tinha um padrão de pensamento e comportamento. E vocês também têm. Qual é o padrão de vocês? O que vocês pensam com relação ao procrastinar uma tarefa? Que pensamentos que vêm na cabeça de vocês? E como vocês se comportam diante da procrastinação, tá? E aí a gente entendeu que que acontecia? O que ele adiava? Tarefas muito complexas. Então, quando a tarefa era muito grandiosa, muito complexa, exigia muito esforço dele, ele adiava. Qual que era o pensamento que ele tinha? O projeto é muito trabalhoso e demorar muito para concluir, os resultados estão lá na frente. Por quê? Porque a recompensa está lá na frente, tá bom? E aí, qual que era o comportamento que ele tinha? Fazer outras atividades no lugar. Lembra que eu falei para vocês que a gente não se sente bem com a procrastinação? A procrastinação é algo que nos incomoda muito, traz uma baixa autoestima. Então, ele fazia outras atividades para compensar o fato dele estar adiando a tarefa dele, tá bom? Então, a gente encontrou um padrão. Se vocês fizerem essa atividade, vocês também vão encontrar um padrão de pensamento e de comportamento, tá? Pois bem, encontrou o padrão? Vamos para o momento de agir, tá, gente? Então, qual que seria o momento de agir? Transformar os pensamentos e comportamentos procrastinadores. Legal. Entendi como eu penso, entendi como eu me comporto. E agora? Vamos para a ação. Bora para ação, tá? E aí, vou responder um pouco da pergunta da Joyce. O projeto tem um impacto muito grande no resultado e precisa ser feito. Gente, vocês têm que ter na cabeça que tem coisas que, por mais chata que elas sejam, por mais difícil que ela seja, ela precisa ser feita e ponto. É o mundo dos adultos. Nem sempre a gente faz aquilo que a gente gostaria de fazer. Tem coisas que a gente faz que a gente não gostaria de fazer, mas elas são importantes, porque elas têm um impacto no resultado muito grande, tá? E aí precisa ser feito. E quando você toma essa consciência, primeiro você para de brigar com você mesmo e com o seu cérebro do tanto que aquilo é chato e desagradável. Você aceita aquilo. E aí a probabilidade de você colocar a mão na massa é maior, tá? Outra coisa, adiar faz a entrega ser aquém do que é capaz. Toda vez que você adia, você vai adiando, 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 aí você vai entregar um trabalho aquém do que você é capaz de fazer, tá? E isso, em termos profissionais, tem um grande impacto. Colocar outras atividades no lugar é uma forma de justificar a procrastinação. Então, isso é tomada de consciência. Toda vez, e aí a gente fala que trabalha muito com a psicoeducação. Tomar consciência das coisas é você começar a agir. Eu não consigo agir se eu não tenho consciência do que acontece comigo. E uma vez que eu tenho consciência do que acontece comigo, eu começo a agir, tá? Bom, e qual é a ação? Como é que foi feito? O que foi feito com essa pessoa? Então, vamos lá. Dividir o projeto em tarefas menores com prazo para conclusão de cada uma delas. Então, aquilo que eu falei para vocês, dividam a meta em pequenas metas, dividam o projeto em pequenas tarefas. Isso está dizendo para o seu cérebro assim: eu não preciso entregar o projeto, eu preciso entregar o objetivo do projeto. É muito menor, é muito menos desafiador e é muito mais reconfortante e é muito mais. A probabilidade de você começar é muito menor, é muito maior, tá? Outra coisa, gente, recompensar cada etapa concluída. Isso é muito, muito, muito importante. Você precisa se recompensar. Você precisa dizer para o seu cérebro assim: olha, isso daqui não é tão chato de fazer. Olha que legal. Olha, eu consegui. Olha que bacana. Você precisa se recompensar. E pode ser se recompensar no sentido de eu conseguir, tarefa concluída. Pode ser um café. Putz, terminei de escrever o objetivo do projeto, vou tomar um café.
vou dar uma relaxada ali de 5 minutos no celular, ver alguma besteira, vou falar, enfim, tá, gente? Mas você tem que recompensar. Tem que. As pessoas não dão atenção para isso, isso é. Nossa, isso na neurociência tem um livro que chama Micro Pequenas Mudanças de Hábito, né? Que uma das grandes chaves para esse autor, que ele estudou aí muitas pessoas, né, ao longo do tempo, foi de que o quanto que a recompensa traz um resultado extraordinário na motivação das pessoas, tá? Então, realmente se recompense, mas tem que ser logo após. Tem que ser logo após, tá? Sabe aquele tá pago da academia? Aquilo é uma recompensa. E funciona, tá bom? Registrar os pensamentos e sentimentos após cada conclusão. Então, isso também foi importante, justamente, você não vai precisar fazer isso pro resto da vida. Mas é até você, de novo, mandar uma mensagem para o seu cérebro de que aquilo foi satisfatório, de que aquilo foi muito bom ter feito uma coisa que você não conseguia fazer há muito tempo. É muito bom você ter feito aquela tarefa que você estava lá adiando, fazia muito, né? Enfim, então isso é importante, tá? Esse é o agir aí da procrastinação. Bom, gente, eu vou passar por estratégias mentais, tá bom? E depois, se vocês têm alguma dúvida com relação à procrastinação, alguma dúvida, algum comentário, alguma coisa que vocês queiram aqui perguntar? Peraí que tem aqui uma pergunta. Não? A Isabel não. Tem alguém tem uma pergunta? Ficou claro? Fez sentido para vocês o que eu tô falando? Ou tá muito distante da realidade de vocês? Vocês acham que faz sentido? Enfim. Três etapas, legal. Legal. Ótimo, muito obrigada. Então, gente, ó, poderia falar um pouco a terceira etapa da procrastinação, você diz? Peraí, deixa eu olhar lá aqui. A procrastinação, terceira etapa. Ah, você tá falando do mindfulness? Tá, legal. Não, é isso, né? Do mindfulness. Não, legal, vou falar assim. Gente, é o seguinte. Um dos grandes problemas da procrastinação é a falta de foco. A gente sofre com falta de foco, né? Então, a gente começa a fazer uma tarefa e a gente para milhões de vezes. Isso acaba que a gente procrastina muitas vezes, ou acaba que a gente não consegue, às vezes, mesmo realizar aquela tarefa por falta de foco, às vezes nem por causa da procrastinação. E o mindfulness é uma técnica de meditação para manter presença, para trabalhar presença, tá? Então, qual que é... Eu vou falar um pouco também das estratégias mentais do Mindfulness. Qual que é o objetivo do Mindfulness? O objetivo do Mindfulness é você trazer a sua mente para o presente. A nossa mente, ela vagueia 40% do tempo. Então, vocês estão aqui comigo, mas com certeza 40% do tempo vocês voaram. Pensando no almoço que vai ter que fazer daqui a pouco, que vai sair para comer, pensando naquela tarefa que vocês não fizeram, tal. E é normal. Nossa mente vagueia 40% do tempo. Como é que eu diminuo isso? Como é que eu faço para trazer essa mente para o presente? Através da técnica do mindfulness, que é uma técnica que você faz de respiração. Você respira, né, de forma lenta e gradual, durante 3 vezes, e você fecha os olhos e você começa a prestar atenção na sua mente presente. Você não começa, toda vez que a sua mente vai para o passado, ela vai para o passado ou para o futuro, você vai trazer aquilo de novo. E aí você vai fazendo isso com começando pequenininho, com 1 minuto, por exemplo, e depois você pode ir aumentando e colocando isso diariamente na sua vida, por até 7 minutos, até 10 minutos, a gente consegue até mais, tá? Isso tem um poder absurdo de foco. As pessoas começam a ter muito mais foco, muito mais presença, tá? Tanto que, por exemplo, no ambiente corporativo está muito, muito sendo usado. Então, para foco em reunião, a pessoa faz a técnica do mindfulness e aí ela fecha os olhos ali, às vezes nem fecha, mas ela, durante 1 minuto ali, ela traz a mente para o presente e ela consegue ficar muito mais focada na reunião. E isso é cientificamente comprovado. Eles escanearam o cérebro de pessoas que durante o mindfulness, e eles viram que tem muitos benefícios, né? Os benefícios é que
as áreas de sensibilidade que são responsáveis pelo nosso sensorial, elas ficam mais ativas durante o mindfulness. Então, você presta atenção mais no cheiro, no som, na visão, tudo. Os nossos sentidos ficam mais apurados. Ela ativa centro de aprendizagem do cérebro, né? Então, as pessoas, por elas estarem mais alerta, mais focadas, elas ficam mais flexíveis e elas têm uma tendência a aprender mais e mais rápido. Então, tem vários benefícios, inclusive na saúde mental. Reduz o estresse, reduz a ansiedade, porque quando você respira, é uma técnica de relaxamento. Então, você consegue diminuir os batimentos cardíacos e aí você também tem essa resposta ao estresse, tá? Então, realmente é uma técnica muito, muito, muito utilizada e muito poderosa, tá? Mas essas pessoas não têm paciência, porque você não vai conseguir meditar, fazer mindfulness de um dia para o outro. Você tem que ter paciência para incorporar isso na sua rotina. Então, é uma das técnicas para trabalhar foco e é muito, muito utilizada. Eu vou falar um pouquinho das estratégias mentais e aí nela eu falo um pouco do mindfulness, tá? Vamos lá, estratégias mentais. Gente, existem várias estratégias, as pessoas acham assim, como é que eu lido com uma crise, com uma ansiedade, com estresse, com um momento difícil na minha vida, com um desafio muito grande, com um trabalho muito, muito difícil de ser realizado. Como que eu faço isso, né? Então, eu vou falar um pouquinho para vocês. Mas antes de falar das estratégias, eu acho que tem uma coisa muito importante aqui, tá, gente? Então, assim, que eu falei, mas que eu vou voltar nisso, porque é tão importante que eu acho que vale a pena falar. Primeira coisa, você tem que definir suas aspirações, seus objetivos. As pessoas perdem o foco porque elas não sabem o que elas querem. Eu já atendi tanta gente, assim, eu já atendi nesses 5 anos aí que eu tô atendendo líderes, empresários, executivos, pessoas, autônomos, prestadores de serviço, pessoas de vários variados. É incrível quando a gente faz essa pergunta, a pessoa não sabe, ela tem tantos focos diferentes que ela não tem foco nenhum. E aí é por isso que também que é difícil atingir os objetivos, porque você não tem você não definiu aquilo que você quer. E definir aquilo que eu quero não é assim, eu tenho 10 aspirações. Se você tem 10 aspirações, você não tem nenhuma, tá? Então, assim, é importante você definir suas aspirações. Muito. Você tem que começar por aqui, tá? Depois, você precisa definir os comportamentos que você precisa ter ou adquirir para atingir suas aspirações. E aí, é muito importante uma coisa aqui, tá, gente? O comportamento, vamos supor, então, que você... Vou dar meu exemplo aqui do Ironman, tá? Eu queria muito completar o Ironman. Aí, eu precisava ter algumas coisas para atingir o Ironman. Não estou falando só de treino. Treino era a premissa básica. A premissa básica era treinar muito, ponto. Segunda premissa, quais comportamentos eu tinha que ter ou adquirir para chegar no Ironman? Né? Então, eu tinha que ter uma rotina totalmente planejada. Então, eu tinha que ter muito planejamento, muita organização, muita resiliência. Então, eu fui mapeando, porque eu sabia que o caminho ia ser muito difícil para chegar lá. O difícil não é fazer a prova, o difícil é chegar até lá, tá? A prova passou muito rápido. Eu não, lógico que é uma prova muito desafiadora, foram 14 horas de prova, lógico que a gente pegou condições absurdas, assim, de chuva, de vento que chegava a 50 km por hora na bicicleta, enfim, então a gente pegou um dos armês mais difíceis de Florianópolis, assim, tanto que eles mudaram até a data por conta desse armém, tão difícil que foi, chuva o tempo todo, chuva, enfim, então, eu tinha que eu fui definindo, tá? O que eu precisava para esses comportamentos. E aí, vocês têm que fazer a mesma coisa. Quais comportamentos vocês precisam ter para adquirir ou para atingir suas aspirações? Pô, se eu quero abrir uma empresa, tá? O que eu preciso ter para abrir uma empresa? Que comportamentos? Estou falando só de, eu preciso abrir, eu preciso ter dinheiro, tá, legal, mas de comportamento, o que você precisa ter, tá? E aí, e uma coisa que eu sempre falo aqui, quem me acompanha nas redes sociais sabe disso. Para fazer, não basta querer, gente. Não basta querer. Isso é muito pregado aí pelos gurus, né, da internet, enfim. É só você querer, né? E aí teve um caso aí de um coach aí que desafiou as pessoas, foi um absurdo, não sei se vocês viram isso, desafiou as pessoas a correrem 42 quilômetros
E aí as pessoas. Vai muito do que eu falo na internet, né? Para fazer não basta querer. E aí as pessoas. Era um desafio e as pessoas toparam o desafio, uma pessoa morreu. Teve um ataque cardíaco. É óbvio, porque não basta querer. Não é assim, né? Não basta querer, não basta querer correr 42 quilômetros, gente. Não existe isso, tá bom? Lógico que você precisa ter a motivação, que é a tríade do comportamento. Você quer ter o comportamento? Você quer correr os 42 quilômetros? Legal. Quanto mais motivado você tiver, mais a chance de você fazer aquilo. Principalmente quando o desafio é muito grande. Se eu não quisesse muito completar o Ironman, talvez eu não tivesse completado. Só que não basta só querer, né? Eu posso morrer, eu posso ter um ataque cardíaco. Agora, eu preciso ter a capacidade. Você pode ter aquele comportamento. Eu preciso ter capacidade para aquilo. Eu preciso me preparar para aquilo, tá? Se eu vou abrir uma empresa, não adianta amanhã eu abrir um CNPJ e achar que eu abri uma empresa. O que eu preciso adquirir para abrir aquela empresa? Quais comportamentos eu preciso ter? Quais habilidades eu preciso ter, tá? Capacidade é muito importante. De novo, não adianta você querer escalar o Everest se você nunca escalou nenhuma montanha. Comece escalando a montanha primeiro. E o impacto? O comportamento é eficaz para realizar suas aspirações? Então, assim, tá, legal. Eu quero. Eu vou dar um exemplo meu, tá? Aqui. Foi muito importante. Uma das coisas é que eu queria me alimentar melhor para fazer o Ironman, né? Só que talvez esse impacto não tivesse tão claro para mim. Por que eu preciso me alimentar tão bem? Treinar já estava muito claro, organizar minha rotina estava muito claro, me preparar para aquilo estava muito claro, me planejar, nanana. Mas o fato de eu comer bem não estava muito claro. O impacto daquilo no meu objetivo, na minha meta, tá? E aí, gente, o que aconteceu? Eu achava que então, putz, não preciso, talvez, né? E aí eu acabava comendo mais do que eu deveria, ou não mais do que eu deveria, mas coisas, por exemplo, doce, que eu amo, etc e tal. Porque não estava claro tanto que ou aquele comportamento gerava um impacto. Quando eu fui na nutricionista, ela me esclareceu o quanto era importante comer bem, o quanto aquilo. Aí o impacto fez sentido para mim e eu comecei a me alimentar melhor. Então, vocês têm que perguntar o quanto aquele comportamento é eficaz para as suas aspirações, tá? Outra coisa importante, aumente suas habilidades, repetição de comportamento. Quanto mais você faz aquilo, melhor você fica. É igual dirigir, gente. Quanto mais eu dirijo, melhor eu sou na direção. E aqui também vale para o comportamento. Por isso que a gente tem que repetir um comportamento. Tenho vergonha de falar na reunião. A primeira vez vai ser talvez ruim, mas a segunda não vai ser tanto, a terceira não vai ser tanto. Quando chegar na 20ª, você está falando super bem na reunião. Então, quanto mais, para você aumentar suas habilidades, você precisa repetir aquilo. Não tem outro jeito, não tem fórmula mágica, tá? E obtenha ferramentas e recursos. E aí é uma coisa também que eu falo muito para quem me acompanha. Prepare o seu ambiente, gente, para aquilo, pelo amor de Deus. Então, assim, quero beber água. Puxa, como é que eu faço para beber mais água? Bota água na sua frente, né? Poxa, quero me exercitar mais. Se matricula numa academia perto do seu bairro, chama um amigo para ir, deixa a roupa preparada no carro, né? Ou no dia seguinte, no dia anterior. Você tem que ter as ferramentas e recursos. Você tem que facilitar o seu ambiente, tá? Automatiza a sua vida, pega ferramentas para marcar reunião, para agenda no celular, sabe? Ou seja, não adianta você achar que você vai conseguir atingir seus objetivos sem o mínimo de preparo, sem se preparar para aquilo, tá? E sem você abrir concessões. Eu tive que dizer muito não durante os 3 meses que antecedem o Ironman, que são os piores meses, que é o que mais a gente treina, né? Eu tive que dizer muito não para aquilo que eu sabia que eu podia dizer não para o trabalho? Não, claro que não, né? Porque o trabalho me sustenta. Mas eu disse muito não para sair. Eu não saía mais de sexta-feira, de sábado, com meus amigos que foram fora do esporte, porque eu não podia beber, porque eu tinha um treino longo no dia seguinte. Mas são concessões que a gente tem que fazer, tá? Mas vocês têm que, além das concessões, ter essas ferramentas e recursos para vocês. Ou seja, vocês têm que preparar o ambiente de vocês, tá? Facilitem, facilitem. E
gente. Conteúdo incrível. Ah, obrigada. Obrigada, viu? Vamos lá. Outra coisa, tá? Já tô terminando, tô na última aula aqui. Como lidar com medo e ansiedade? Bom, vamos lá. Aqui, gente, daria uma aula à parte, mas eu vou colocar algumas coisinhas, alguns pontos importantes aqui, tá? Confronte seu pensamento. Qual a probabilidade de acontecer? Então, assim, o medo, ele nos protege. O medo é um protetor. Por que a gente não pula do 25º andar? Porque a gente tem medo. Graças a Deus, né? Que a gente tem esse medo que nos protege de nos colocarmos em risco. Então, o medo, ele é saudável, ele não é uma coisa ruim. Quando ele é ruim? Quando ele é em excesso e te paralisa para fazer as coisas que você quer fazer, tá? E aí, é uma técnica que a gente usa na terapia cognitivo-comportamental, que é confronte os seus pensamentos. Qual a probabilidade de acontecer? Medo de avião. O avião vai cair? A probabilidade do avião cair é muito pequena. Muito, muito, muito menos do que se você sofrer um acidente de carro. Então, confronte seu pensamento. Qual a probabilidade de acontecer? Quando eu tinha medo de nadar no mar, eu não ia morrer afogada, porque eu sabia nadar. Eu sabia que aquilo não ia acontecer. E toda vez que a gente vai nadar numa prova, por exemplo, vai caiaqueiro do seu lado, né? Os caiaques estão ali, então qualquer coisa você levanta a mão, o caiaque te socorre e tal. Então, assim, qual é a probabilidade de acontecer aquilo? Era muito, muito pequena, muito. Então, eu comecei a pensar nisso. Esse pensamento, eu pensava comigo mesmo, Vivian, esse pensamento não procede, não tem base na realidade. Você não vai morrer afogada, né? Então, qual a probabilidade de acontecer? Afaste os pensamentos inúteis. Gente, foca, é isso, né? Aí você começa assim, mas, ai meu Deus, vou pegar aqui ó, coisa do mar. Ai, mas se vem um tubarão lá no fundo? Ah, mas e se tiver e se me der uma cãibra? Ah, mas e se eu sentir uma dor aqui e eu levantar a mão, o caiaqueiro não vai me ver? De novo, tô fazendo elucubrações em cima de coisas que eu não tenho controle. Eu não tenho controle se me der uma cãibra, eu não tenho controle se vai ter tubarão ou não vai ter tubarão, eu não tenho controle sobre isso. Então é inútil pensar sobre algo que eu não tenho controle. É inútil, gente. É inútil pensar sobre isso, tá? E aí aconteceu uma coisa muito legal, né? Eu não gostava de pedalar na chuva. Nunca gostei. Porque é muito risco, etc. E tal. E aí, mas eu durante o treino peguei algumas chuvas, né? E aí eu falei pro meu treinador, putz, eu peguei uma chuva, eu fiquei com medo. E aí ele falou: que bom que você pegou chuva e você concluiu o treino na chuva, porque você pode pegar chuva no Ironman. E eu falei: puxa, é verdade, né? Que bom. Gente, eu saí da natação e você vai da natação para bike. Começou a chover e não parou de chover nunca mais. Eu peguei 180 quilômetros, 6 horas e quase 7 horas de bike, de bicicleta na chuva. E não era chuvinha, era chuva, 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 chuva. Eu usei a técnica de afastar os meus pensamentos inúteis. Na hora que eu olhei aquela chuva, eu falei: caramba, eu posso cair da bicicleta. Na hora eu pensei assim: não pensei isso. Afasta o pensamento inútil, foca o que você tem que fazer e vai embora. Foca que você tem que se alimentar. A cada 15 minutos eu tenho que tomar o gel, não sei o que, que a gente tem que se alimentar bem. Foca que você tem que beber muita água, foca que você vai pôr um negócio para não passar tanto frio. E esquece o fato de que você pode cair ou não, porque você não tem controle sobre isso. Você pode cair, posso, mas eu não tenho controle nenhum. Eu posso cair de qualquer jeito, entendeu? Então, é isso. Não caí, graças a Deus, completei a prova, mas assim, porque eu afastei os meus pensamentos inúteis, tá? Se ocupe com aquilo que é capaz de controlar. De novo, o que eu posso controlar? Ah, eu posso controlar que o tempo hoje está uma porcaria? Não, não posso. Então, vou me focar com aquilo que eu sou capaz de controlar. Outra coisa, gente, aceite o medo e a ansiedade. Se rejeitar só aumenta o sentimento. Toda vez que a gente está se sentindo ansioso, a gente tem muito medo de se sentir ansioso, não, muito medo das pessoas perceberem e tal. Aceita aquilo, né? Aceita, olha para aquilo, veja por que eu estou me sentindo assim, o que está acontecendo, né? Tenta entender aquilo, mas não tenta rejeitar esse sentimento, porque isso só aumenta, tá? Faça uma respiração lenta e profunda, isso ajuda muito. Eu estava muito ansiosa antes do Ironman, lógico, não tem como, e eu fiz uma respiração muito antes da largada ali, eu fiquei quietinha, fechei os olhos, fiquei num cantinho ali comigo, fiquei fazendo essa técnica da respiração para acalmar minha ansiedade, foi super bom, porque a hora que eu larguei eu já não estava mais ansiosa. Então faça essa respiração, tá? É só você respirar, você não precisa fazer nada, gente, só respira de forma lenta e profunda, acalma a ansiedade, tá?
pense que a única coisa que você deve fazer é o que está fazendo no momento. Então, assim, de novo, né? Aquilo que eu falei para vocês. A ansiedade é porque nossa mente ela está focada no futuro, no que vai acontecer, e não no presente. A gente está lá com o que vai acontecer. Ai, meu Deus, o avião pode cair. Ai, meu Deus, eu posso morrer afogada. Ai, meu Deus, a apresentação está chegando, eu acho que eu não estou bem preparada. Ai, meu Deus, a reunião, meu chefe vai estar lá me olhando. A gente está focado no futuro, e a gente não está focado do que está acontecendo no momento. Então, esse pensar isso, né? Que a única coisa que você deve fazer é o que está fazendo no momento, você acalma a ansiedade. O que eu preciso fazer agora? É isso. A única coisa que eu preciso fazer agora é mandar esse e-mail pro meu chefe. Ponto. Deixa que as coisas que vão a seguir que eu penso depois, tá? Então, isso também acalma a ansiedade. E divida a meta ou desafio e se ocupe de cada etapa. Então, eu fiz a estratégia também de pensar não só em cada modalidade do Ironman, mas em pensar em cada trecho. Eu pensava assim, eu vou pensar em chegar, a gente tem boias de marcação na natação, né? Para você saber o percurso que você tem que fazer. Eu pensava assim, eu só tenho que chegar na próxima boia. Eu só tenho que chegar na próxima, e na próxima, e na próxima. E quando vejo, eu já tinha completado os 3.800, tá? Na bike, eu fiz a mesma coisa com 50 quilômetros. Eu não tenho 180, eu só tenho 50 agora. Agora eu só tenho mais 50. Agora eu só tenho mais 50. Quando eu vi, eu já tinha terminado a bike. E na corrida, eu pensei que eu não tinha 42 quilômetros, eu tinha 10 quilômetros. Eu tinha só uma hora que eu pisei no pé no chão, me veio assim. Nossa, eu fiz muita força na bicicleta por causa do vento, né? O vento empurrava a gente para trás muito, e o vento estava muito, muito forte. Nunca peguei um vento daquele. E tanto de desestabilizar a bicicleta mesmo, de tanto vento. Então, eu fiz muita força, mais do que eu gostaria, porque eu não tinha como. Quando eu pisei o pé no chão, eu estava muito cansada. Eu falei, putz, estou muito cansada. Mas eu não pensei assim, eu tenho 42. Em nenhum momento. Eu pensei assim, etapa por etapa. Venci as 10 quilômetros. Ah, legal. Primeira volta já foi. Agora eu vou para mais 10, tá? Isso é dividir a meta, o desafio. E aí, quando eu vi, já tinha terminado a prova. Tanto que quem ficou do lado de fora achou assim que eu não passava nunca o tempo, né? As pessoas foram comer, levantaram, foram tomar café, comeram, almoçaram. Chegou de noite, eu tava fazendo a prova ainda. Mas para mim passou muito rápido, foi muito louco. Mas por quê? Estratégia mental, tá? Percepção de esforço. Toda vez que eu divido a meta, a percepção de esforço é menor. Gente, vou falar um pouquinho. Acabei aqui, tá? Já tomei muito tempo de vocês. Só vou falar um pouquinho para vocês aqui da minha mentoria e vou abrir também para as perguntas. Para quem não estava no começo, eu então tenho aí eu sou psicóloga, sou mentora, sou especialista em neurociências e psicologia comportamental, tá? E eu tenho grupos e atendimentos individuais de mentoria. O que eu faço com a mentoria? Eu ajudo as pessoas a colocarem tudo isso em prática, tá? Então, tudo que eu dei aqui, eu ajudo você a colocar em prática. Então, a minha mentoria, ela é totalmente, não é nada técnico, ela é super, lógico que eu vou dar a técnica, mas ela é vivencial. Então, eu vou dar a técnica, eu te ensinar a aplicar a técnica, você vai aplicar a técnica na semana, aí eu vou te dar um feedback e um plano de ação. Monto um plano de ação para você, te dou o feedback, e você na próxima semana vem, a gente olha se deu certo e vai para a próxima técnica e assim vai, tá? São 12 encontros, um encontro por semana, fora o feedback individual e o plano de ação, isso é individual, tá? E as aulas, os encontros são em grupo, um encontro de 1 hora e meia mais ou menos, tá? Tenho grupos começando toda semana. Então, tem um grupo começando agora segunda-feira, tem um grupo começando na próxima segunda. E para vocês que estão aqui na aula, eu tenho uma oferta especial com um preço super promocional aí, tá? Que eu tenho, para quem se interessar em fazer o grupo. Garanto para vocês que vocês saem com os objetivos de vocês atingidos. Se não sair, eu devolvo todo o dinheiro de volta. Nunca precisou, tá? Nunca precisei, graças a Deus. Mas se acontecer, creio que não vai acontecer, eu tenho essa garantia, tá bom? Porque o meu objetivo é que vocês saem não só com os objetivos de vocês atingidos, mas também e principalmente com as técnicas aprendidas, para que depois vocês consigam aplicar isso na vida sem depender de mentoria mais, tá? Porque eu trabalho com psicoeducação, então as pessoas acabam sendo meio que terapeutas de si próprio. É isso.
Vai ficar salvo? Sim, vai ficar salvo. Eu vou mandar para vocês a aula e mando para vocês o slide. Eu quero o telefone. Vai colocando no chat aqui para mim o telefone de vocês. Por quê? Porque eu vou mandar só para quem participou da aula, eu vou mandar o material e a gravação, tá? E também vou mandar também para vocês o valor promocional da mentoria, tá bom? E aí, se vocês. Porque eu consigo manter para vocês esse valor promocional até segunda-feira, tá? E aí eu mando para vocês direitinho o que vocês vão ter e o valor promocional para vocês iniciarem. Então, se não der tempo de iniciar nessa segunda, vocês podem iniciar na próxima, não tem problema, mas o valor eu consigo manter até segunda no final do dia, tá bom? Só me mandem então aqui o telefone de vocês, por favor, porque eu não sei o telefone de todo mundo, porque tá lá no grupo, às vezes não vem o nome, né? E para poder mandar aqui o material. Isabel, tá? O Samsung aqui não tá aparecendo seu nome. A da Joyce apareceu, da Isabel também. O 8699821045. Põe seu nome aqui para mim. Ah, Maria. Legal. Show de bola. Gente, alguma dúvida? Alguma pergunta? Ficou claro para vocês? Fez sentido? Podem mandar, tá? Se tiverem alguma dúvida também, se não lembrar agora, não tem problema. Vocês podem me mandar no privado alguma dúvida, alguma coisa que ficou. Vivian, Oi? tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Quem é? Isabel, Ah, oi, Isabel. Pode eu falar. queria saber uma coisa. É produtivo a gente definir duas metas paralelas ou não, uma de cada vez? O que você tem a dizer? Olha, a meta, sim. Na verdade, assim, tá, Isabel? O que eu costumo... Uma Não, o pessoa objetivo, desculpe, o o objetivo. objetivo depende da quantidade de metas que você tem. Por exemplo, eu vou te falar Você pode definir um objetivo para a sua vida pessoal, para a sua vida profissional, né? Tudo bem, ok. Mas, assim, toma cuidado com isso. Por quê? Se o seu objetivo tiver muitas metas para você cumprir, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, ser promovido, tá? Ser promovido, tô dando um exemplo. Aí, o que você vai ter que fazer para ser promovido? Você vai ter que colocar lá, estudar mais, fazer mais networking, aprender uma língua nova, tal. Cada objetivo desse, cada meta dessa, vai ter um plano de ação, né, que você vai ter que fazer. Quando você olhar para isso, se isso for muito grande, e o seu outro objetivo também for muito grande, aí você acaba que o que acontece? Aí, de novo, né? Quando é muito esforço, quando é muita coisa ao mesmo tempo, a probabilidade de você deixar alguma coisa de fazer é grande. Então, eu diria uma por vez, sabe? Eu acho que se for muito grande, é uma por vez. Por exemplo, você pode querer se alimentar melhor e ser promovido, ok, porque se alimentar melhor não é uma coisa que vai te demandar muito tempo, né? Assim, muito esforço. Você vai ter que fazer, sei lá, compra na feira, nananana. Agora, vamos supor que você coloque uma meta muito ousada, né, para sua vida pessoal, que aí você vai ter que ter um monte de coisa para fazer, e junto com a vida profissional, que também tem um monte de coisa para fazer. Aí você vai olhar para aquilo e falar, putz. Então, se for isso, então começa por uma e depois passa para outra, entendeu? Entendi, perfeito. Tá? Entendi mesmo. Para Tá não bom, ter, obrigada. para não correr o risco de você não fazer. E aí você vai Entendi. ficar frustrada e desmotivada se você não fizer. Obrigada, certinho. Nada, obrigada a vocês. Todo mundo colocou aqui para mim, gente? Colocou. Então tá. Beleza, pessoal? Então, mando para vocês o material. E também, mais alguma pergunta? Acho que não, né? Obrigada. Mando para vocês o material e mando para vocês também falando sobre a minha mentoria, tá bom? Quem quiser. Obrigada, Isabel. Aula maravilhosa. Muito obrigada. Quem quiser também me seguir lá no Instagram, deixa eu colocar aqui. Obrigada, Maria. Eu vou colocar aqui. Desculpa, gente. É a underline Vive. Ela também tem bastante conteúdo, tá? Drut. Pronto. É meu Instagram. Gente, muito obrigada para vocês. Um grande abraço e bom sábado a todos. Tchau, tchau.